o gancho da última. Não surpreende. Achou aí? Todo mundo se encontrou já? Último parágrafo, página 44. Todo mundo já se achou? Tá? O bom dessa sala aqui é que se eu ficar andando, voltando, deve dar uns 10 quilômetros, né? Até a... Exagero, né, tia? Pelo amor. Menos, né? Fazer o exercício. Eu sempre fico com a sensação que essa sala tem um som muito ruim. Porque ele fala no som, não escuta nada que eu tô falando. E por isso que ela grita. Se der problema de sorteio, isso não é da sala. Vamos lá. Não surpreende as discussões. Ela também tem uma... É muito boa essa cara. Nossa. É bom. É bom. Focado, sobretudo, A mim não é a ruim. mistificação que busca distrair os trabalhadores da desgraça da sua condição, oferecendo acesso a essa região mais alta, atirando aos trabalhadores alguns romances, a fim de evitar que eles montem algumas barricadas, como diz Terry Livingstone. O Terry Livingstone também é um teórico da literatura que é um marxista. Ele vai olhar, então, a literatura pelo viés do marxismo. Diferente aqui do Köhler. Köhler é um desconstrutivista, tá? O autor desse livro aqui. Então, fica dizendo, o que o Wilson fala? Ora, há alguns romances que servem como ideologia para deixar o povo mais manso, fazer com que ele fique mais apaziguado e não se rebele. Tá? Não podemos ser tão radicais assim, dizer que os romances só fazem isso. Isso não é verdade. Tá? Vamos lembrar o seguinte, gente. Há um romance muito famoso chamado Germinal. Do Emílio Zola. E ele vai contar justamente a história de uma cidade francesa que tinha uma mina de carvão. E ele vai contar justamente a história desses trabalhadores. Então, quando a gente lê o romance do Emílio Zola, ele tem um efeito contrário. Não é o efeito aqui que o Igor está falando, que é um pouco para apaziguar o povo. Pelo contrário. Esse romance aqui, ele foi viver um tempo nas minas, ele olhou para aquela vida desses mineiros, e aí ele resolveu escrever. Então, quando a gente lê, na verdade, é o oposto aqui do que o Igor está dizendo. Você vai ficar apaziguado. Pelo contrário. A ideia é, nossa, que estado de miséria as pessoas vivem de alguma coisa. Então, não podemos dizer que todo o romance vai ter o efeito que o Igor está dizendo aqui. Deixar as pessoas mais apaziguadas. Deixar as pessoas mais contentes com a realidade. Tá? Não podemos generalizar, dizer que todos fazem isso. Depois depende também da posição do leitor. Eu posso ler o romance de diferentes maneiras. Tá? Depende muito da posição do leitor. Não podemos dizer que faz a mesma coisa com todo mundo. Tá? Faz com todo mundo um pouco. É como aquelas novelas mexicanas, né? O que acontece com as novelas mexicanas? Fica trabalhando, né? Você sempre tem as resoluções dos problemas pelo amor, né? Ele apaixona e tudo fica resolvido. Olha, como é que a gente assiste aquilo? Uma risada, né? Alguém leva a sério o negócio lá, ainda hoje? Não leva, né? Não leva um dia, mas não leva a sério hoje. Bom,
agora. A literatura, ela é prática social. Tá? Vamos lembrar sempre disso. Evidente, como é que funciona o esquema literário? Dentro da prática social. Cada sociedade vai lidar com essa prática de maneiras diferenciadas. Tá? Então, é nessa perspectiva que temos que pensar. Ela é sempre prática social. Se ela é prática social, ela sempre vai depender do contexto. Tá? Ela vai depender do quê? Da questão econômica também. Então, não podemos dizer que é uma única coisa, porque ela está numa única vertente, tá? Isso que vai dizer, ela é uma prática social. É a sociedade que vai valorizar ou não, é a sociedade que usa a literatura. Sendo assim, a sociedade é que usa de diferentes maneiras. E tem muito como sair disso. A literatura ela não é uma coisa para fora do mundo. Às vezes a pessoa acha que a arte ela existe fora do mundo. Não, não existe. Existe sempre como prática social. Tá? E aí, são as práticas que vão determinar então como é que ela está fazendo. Tudo bem, gente? Continuando então. A literatura foi atribuída então funções diametralmente opostas. A literatura é um instrumento ideológico, um conjunto de histórias que seduzem os leitores para que aceitem os arranjos hierárquicos da sociedade. Então, se ela é uma prática social, eu posso dizer ela é ideológica. Tá? Pode ser. Ela foi usada para isso. Ela foi usada para determinar comportamentos. Apenas lembrando, o primeiro romance produzido, que a gente considera romance do mundo moderno, é um romance chamado Pamela. Lá no final do 18, de um autor chamado Richardson. O Richardson era um tipógrafo. Ele não era escritor. Nunca tinha pensado em escrever um livro na vida. Até que fizeram uma encomenda para ele. Disseram que ele deveria produzir um livro que ensinasse as moças a se comportarem. Por que eles estavam preocupados com o comportamento das moçoitas no final do 18? Pelo seguinte, no século XVIII, as mulheres começaram a ser alfabetizadas, as filhas dos burgueses. E mulher que sabe ler, tem que ter alguma coisa para ler. Se elas fossem ler filosofia, ler muita política, elas iam começar a pintar que não vivia. Então, pediram, olha, faz um livro para ensinar as moças a se comportarem. Bom, qual é a ideia de comportamento? A ideia é a seguinte, ela tem que ser uma moça que gosta da casa, uma moça aprendada, que vai aprender a bordar, costurar, tocar piano, um pouquinho. Eu não tocar piano, assim. Tocar um pouquinho, com a visita cheia, aquela moça que ela sabe tocar um pouquinho. Então, aí surge o Pamela, que é a história de uma moça que sai do espaço rural, lá do sítio onde ela morava, vai para a cidade e ela manda cartas para a mãe. Olha, mãe, aconteceu isso, aquilo. Aí a mãe fala, olha, minha filha, não se comporte desse jeito, você deve fazer assim, assim, assado. Porque ela vai trabalhar na casa do Lorde, e o Lorde ficava assediando. E a mãe dizia, não, não pode, minha filha. Quando ele falar isso para
para você, você responde outra coisa. Fez tanto sucesso que teve a Pamela 2. Penso que é só hoje. Tem Duro de Matar 1, 2, 3. Não. É sucesso dele. Então, ele nasce como ideológico? Nasce. Ele nasce para dizer para as mulheres como é que elas deveriam se comportar. Tá? Agora, vamos dizer, alguém pode ler esse livro, ou podia ler esse livro do século XVIII, e pensar, poxa vida, vai que uma menina mais chata, não quero ser igual a ela. Né? Isso que eu disse, depende muito da postura do leitor. Tá? É evidente que a maioria lê um texto, aí nós vamos chegar à interpretação, gente. A maioria lê os textos pelas interpretações que já estão socializadas. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar esses best-sellers. Vamos pegar os 50 pontos de cima. Vamos pensar um pouquinho. Como é que está sendo lido esse livro? Provavelmente, ele é lido por um viés que é dado pela própria mídia. Tá? Todo mundo lê. Eu acho que assim, é um livro que atingiu não só uma determinada faixa etária. Pegou desde lá as mulheres cinquentonas, as sessentonas, as que têm 30 anos. Elas leem como vou aprender a apimentar minha relação sexual. E nem para isso serve o livro, porque vai ler fácil, pelo menos, vai ler fácil, né? Não esse próximo. Mas o que acontece? Há interpretações que elas são reproduzidas socialmente. Tá? Bom, aí é o problema. E quando eu tenho uma única interpretação e que ela se repete, aí é claro, eu estou no âmbito do ideológico. Aí eu estou no âmbito de tentar mudar esse comportamento, mudar coisa toda aqui no ideológico. Tá? Então, por isso que a pergunta aqui é, então, mas como é então que eu posso ler? Se as histórias aceitam, sem discussão, que as mulheres devem encontrar sua felicidade, se é que vão encontrá-la no casamento, se aceitam as divisões de classes naturais e exploram a ideia de como a serviçal virtuosa pode casar com o lorde, no caso aqui está falando do Pamela, né? E o Pamela era isso. Como é que uma empregada deve se comportar? Como é que a mulher deve se comportar diante do lorde? Como é que ela deve se comportar na cidade? Olha, se ela lê dessa maneira, então ela está fazendo um papel ideológico. Está lá formatando. Tá? Elas trabalham, então, para legitimar arranjos históricos e contingentes. Ou a literatura é um lugar onde a ideologia é exposta, revelada, como algo que pode ser questionado. Ela pode fazer as duas coisas. Ela pode reafirmar o ideológico, ou ela pode justamente derrubar o ideológico. Isso que a arte é ambígua. Tá? A arte ela é passível de muitas interpretações. Ao mesmo tempo que eu posso ler o texto e dizer, olha, reafirma a ideologia. Eu posso ler de uma outra maneira e dizer, não, a partir da reafirmação da ideologia, coloca essa ideologia em questionamento. Tá? Adoro. Então, eu posso trabalhar com as duas possibilidades. Não posso dizer que ela é somente uma. Tá? Ela ora pode reafirmar, ora pode questionar. Ou a literatura é um lugar, então, de ideologia expostas, revelada como ela pode ser questionada. A literatura representa, por exemplo, de uma maneira potencialmente intensa e focante, o arco estreito de opções historicamente oferecidas às mulheres. Quer dizer, quando eu vou olhar esse ideal de mulher, então, vai se construindo a felicidade no casamento, onde é que foi tirada essa ideia? Essa ideia, ela é construída também via romance.
porque ele é do conto de fada. Fechou a história, ficou tudo muito bem. O que o realista faz? Começa no casamento. E aí vai ter o dia a dia, o cotidiano, a chatice, como ela na Madame Bovary. Vai mostrar, olha que vida chata. Né? Olha, o casamento é ideal da felicidade? Não. Aí desconstrói. Tá? Então podemos ter aí as duplas coisas. Vamos dizer que é só uma que vai aparecer. Tá? E ao tomar isso visível, levanta a possibilidade de não se aceitar isso sem discussão. Ambas as acessões são completamente plausíveis. Que a literatura é o veículo de ideologia e que a literatura é um instrumento da sua formulação. Aqui, novamente, encontramos uma complexa oscilação entre as propriedades potenciais da literatura e a atenção que realça essas propriedades. Então, vamos dizer, se ela é prática social, ela tem determinadas propriedades. Agora, o que é que faz com que determinada propriedade apareça com mais evidência do que outra? É a atenção do leitor. Entende? A propriedade está diretamente ligada à atenção do leitor. Um leitor ruim, um leitor fraco, vai ler em só uma vertente do texto. Isso é um leitor inexperiente. Um leitor que não sabe que o texto pode ter ironias. Tá? Então, um leitor desavisado, um leitor ruim, ele dá atenção a uma única propriedade. Um leitor experiente vai capturar as ironias do texto e vai dar um salto de leitura. Entendeu? Então, o que é que você vai fazer? Acertar o leitor aqui. Vai ensinar o pessoal a ler. Essa é a grande questão. Tá? E esse é o grande problema. Como é que a gente ensina a ler a ironia? A ironia está fora do texto, não é dentro do texto. Tá? Por isso que ele vai dizer, ora, dependendo da atenção, é a propriedade que vai ser ressaltada. Tá? Vai depender aí desse leitor. Ora, também encontramos as seções contrárias da relação da literatura à ação. Os teóricos sustentam que a literatura encoraja a leitura e a reflexão solitárias, como modo de se ocupar do mundo e dessa forma se opõe às atividades sociais e políticas que poderiam produzir mudança. Vai dizer, mas eu devo ficar lendo? Em vez de ler, vai lá, forma uma barricada. Né? Será que é verdade isso? Será que ler isola o mundo? Acho que não, né? Pelo contrário, abre a possibilidade de compreender o mundo. Né? Não é uma questão de isolamento. Mas, por outro lado, a literatura foi vista historicamente como perigosa. Ela promove o questionamento da autoridade dos arranjos sociais. Platão baniu os poetas de sua república ideal, porque eles só poderiam fazer mal. E há muito tempo se acredita aos romances deixar as pessoas insatisfeitas com as vidas que eram. Não é à toa que os ditadores adoram queimar livros, adoram proibir livros. Nossa, são perigosos. O pessoal começa a ler, começa a ficar muito esperto, e aí não dá certo. Não é à toa que tem censura. Vamos pensar na censura aos livros. Na Idade Média, o livro precisava passar pelo inquisidor. E aí ele dizia, pode deixar o livro circular. Tá? Vamos pensar a censura do Brasil, está tão distante aí da gente, não. Nos anos, final dos anos 60, 70, a censura que era feita em textos. Tá? Aqui atrás. O arquivo do DOPS está aberto agora. Vocês podem entrar aí pela internet e consultar os relatórios do DOPS. E aí vocês vão ver as coisas mais interessantes possíveis. Vocês vão observar que, por exemplo, música brega. Música brega era proibida. Olha, o que é música brega? Uma música do
Valdir Soriano, chamada Tortura de Amor, que ele fez em 1962, lá tocava. Depois, em 70, foi proibida, porque usava a palavra tortura. E era o momento que? Do AI-5 no Brasil. Tá? Então, vamos pensar. A censura, ela sempre atua aí nos livros. Não só nos livros, nas músicas, nas peças teatrais. Por que ela faz isso? Entende que aconteça alguma coisa com quem assiste, com quem ouve aquilo lá. Tá? Tem um livro muito legal, se vocês quiserem saber mais sobre isso, que chama Eu Não Sou um Cachorro Não, que é o nome da música do Valdir, e vai contar todas essas histórias de censura na música brega. Por exemplo, quem é mais velho aqui vai lembrar de uma música do Odair José, Pare de Tomar a Pílula. Que ele ficava cantando Pare de Tomar a Pílula, foi proibido. Ela não deixa o nosso filho nascer. O que tinha demais na música? Tinha porque eles compreendiam que havia ali uma discussão moral implícita. Tá? Cabeça de censor é cabeça meio burra. Você nunca entende para onde vai. Vê a configuração da censura em qualquer lugar. Tá? Então pense nisso, quer dizer, se existe censura aos materiais, à arte, é porque ela pode quebrar a questão ideológica, não é só isso. Tá? Bom, continuando aí. Então, até o Platão, né? O Platão expulsou os poetas da República, que eles não deveriam estar ali. De onde vem isso agora? Às vezes algumas coisas deveriam ser censuradas, né? Gente, continuando aí então. Então, que as venciosas para o povo, quer seja a vida nas grandes cidades, ou uma aventura amorosa, ou revolução, promovendo identificação através das divisões de classe, gênero, raça, nação e idade. Os livros podem promover um sentimento de camaradagem que desencoraja a luta, mas também podem produzir um senso agudo de injustiça que torna possíveis as lutas progressistas. Ele vai dar um exemplo aí de um livro que nem é a classe vizinha. Vou pedir para abaixar um pouco. O jogo, então, sujo. Bom, vamos voltar lá, gente. Olha, ele vai citar um livro aqui, que não é um livro nem que tem um valor literário
pensar o seguinte: não é à toa que é o sul dos Estados Unidos que é o lugar mais racista, porque eram eles que dependiam da obra de mão escrava, da mão de obra escrava. Tá? Vamos lembrar, o norte dos Estados Unidos é o primeiro a ser industrializado. Por isso a guerra. Quem foi assistir o Lincoln vai ficar mais por dentro dessa história. Qual é o papel do Lincoln? Lembre do seguinte: quando tem a guerra civil, a guerra de secessão, é o norte contra o sul. Mas na verdade, o norte não é o bonzinho, não, que quer a libertação dos escravos por serem bonzinhos, mais humanistas. Não é isso. Na verdade, é uma disputa por questões econômicas. O norte não dependia mais da mão de obra escrava. Ele queria o quê? Os Estados Unidos industrializado. O sul conservador queria o quê? A manutenção para ter os Estados Unidos agrícola, rural. Essa é a maneira de pensar. Então, esse é hoje, que é a briga democrata republicana. Tá? Então, imagina aí, antes da libertação dos escravos, uma sulista colocando como personagem principal em uma história o pai Tomás, que é um escravo. E aí causa uma comoção, e isso às vésperas de se iniciar aí a Guerra Civil. Tá? Então vejam como pode sim causar aí modificações sociais. Esse livro vocês nem compram mais, nem seco, vocês acham? Talvez vocês achem que achar no seco, vocês acham que deve achar por R$2 esse livro aí. Que é um livro que ele marcou. Foi até feita uma novela no Brasil, a partir do livro aí, dos anos 60, né? Então, ele anos depois desaparece. Não tem aí valor literário. Tá? Volto no capítulo 7 ao problema da identificação e seus efeitos. Que papel desempenha a identificação com os personagens e narradores literários? Vamos falar então identificação. Tá? Ou a palavra certa é empatia. A empatia é o seguinte: ninguém termina um romance ou termina de assistir um filme se ele não estabelecer uma empatia com um dos personagens e normalmente evidente. E aí sim há a manipulação do autor. O livro, o autor, ele determina quem é que ele quer que a gente tenha empatia. Tá? Você se coloca no lugar do personagem. É imediato. Você começa a assistir um filme, você fala: eu vou acompanhar esse mocinho aí. Gostei dele. Ou olha para a mocinha e vou acompanhar a mocinha. E aí o que acontece? A gente faz um pacto ficcional. O que é um pacto ficcional? Eu sei que aquela história não é verdadeira. Isso é para filme também, gente, qualquer narrativa. Eu sei que ela não é verdadeira, mas eu vou acompanhar aquele personagem. Eu vou sofrer com ele, eu vou chorar com ele, vou viver as aventuras, eu vou me identificar, tá? Através do quê? Da empatia e do pacto ficcional que é estabelecido. Ora, esse é o processo de identificação que é evidente. Uma narrativa, o texto literário, é guiada pelo narrador. Lembra para vocês a importância do narrador. O narrador nos guia na história e, evidentemente, nos encaminha para a identificação com o personagem. Pense na novela. A novela é a mesmíssima coisa. Às vezes aparece lá um diretor de novela falando assim: escolher o casal principal é fundamental, mocinha, mocinha. Aí eles falam assim: o casal deu química. O que é dar química? Convenceu. Mas tem casal que não convence. Então o que acontece? A empatia, ela é deslocada. Ao invés de você
você acompanhar o casal que você deveria, você acompanha outro. Tá? Então, como é que é o processo de identificação? Como é que esse processo de empatia? Evidente que é dado aqui pelo pacto ficcional que é estabelecido. A gente faz um pacto com o autor. Olha, estão me convencendo disso. Eu acredito que essa mocinha é boazinha mesmo. E vou acompanhar a mocinha. Eu gosto dela. Tá? Ou então, isso é feito com a criança pequena. Você narra as histórias. As crianças sempre querem ser a Branca de Neve, a Cinderela, o Papelzinho Vermelho. Eu era o contrário. Eu adorava os maus. O lobo mau, a bruxa. Sempre gostei dos maus. Os bonzinhos são muito chatos. Turma chata, os bonzinhos. Tem o seguinte, o bonzinho, a gente direciona a atenção para ele. Só que nenhuma narrativa existe sem os maus. Tá? Se a gente não tem o mal, pode dar. Ele me persegue, sempre me dá recado na minha aula. Tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Empatia. Tá? A empatia que vai se dar necessariamente com algum personagem. Tá? Ora, se eu tiver só um personagem bom, não tenho história. Tá? A felicidade dá uma história de 2 páginas. Por isso que tem que ter as infelicidades pelo caminho, não é? Os tropeços, os obstáculos. Vamos pensar como é que as narrativas são construídas. E quem é que move a narrativa? É o personagem mau. É ele que vai criar armadilhas, é ele que vai criar os obstáculos, é ele que vai apontar. Por isso que os atores dizem que eles gostam muito mais de representar os maus do que os bons. Né? Porque é o mal que mobiliza. O bonzinho é bonzinho, pronto, acabou. Né? Então, mas essa empatia, de alguma maneira, ela tem que se processar. Senão, o que acontece? Nós nos desinteressamos da narrativa. Quando eu não crio o pacto ficcional, a empatia, eu abandono. Falar, por que eu estou lendo esse negócio? Eu vou pagar no ler esse livro, esse filme. Tá? Por enquanto, deveríamos observar, sobretudo, a complexidade e diversidade da literatura como instituição e prática social. O que temos aqui, afinal de contas, é uma instituição baseada na possibilidade de dizer o que quer que você imagine. Por isso que a gente fala, a literatura não é o espaço da ética. Tá? Posso inventar a história que eu quiser, com o personagem do jeito que eu quiser. Não cabe um valor ético. Dizer, mas esse personagem, ele é muito imoral. Olha, isso é um julgamento besta. A arte permite que eu faça o universo que eu quiser construir ali. Por isso que aquela briga com o Código da Vinci era uma briga idiota, uma briga besta. A igreja diz, não, quem é católico não deve ler o Código da Vinci. Olha, como ficcionista, ele pode contar a história que desejar, com o personagem que ele quiser, com o nome que ele quiser colocar. Tá? Então, esse é o espaço da imaginação, que é permitido tudo. Isso é central para o que é literatura. A obra literária pode ridicularizar, parodiar qualquer ortodoxia, crença, valor, imaginar alguma ficção diferente e monstruosa. E aí você vê, por exemplo, os fundamentalistas. Vamos lembrar do Salman Rushdie, que até hoje é jurado de morte. Ele tem que viver escondido, porque ele escreveu os versos satânicos. E que ele falava de quem? Dos muçulmanos, falava de Maomé. E aí o que os fundamentalistas oferecem até hoje
uma recompensa para quem matar o escritor, porque ele teve a ousadia de falar do Maomé. O Salman Rushdie veio na festa literária de Paraty, e onde ele ia tinha que ir um bando de segurança atrás dele, né? Porque até hoje ele é jurado de morte. Então, é uma besteira, porque Maomé, Deus, o diabo, seja quem for, ele pode fazer, o autor pode fazer o que ele bem entender. Tá? Então não há essa questão aí da proibição. Tá? Dos romances do Marquês de Sade, de procurar imaginar o que aconteceria no mundo em que a ação seguisse uma natureza concebida como apetite sem limites, os versos satânicos de Salman Rushdie, que causou tanto escândalo devido a seu uso de nomes e motivos sagrados no contexto de sátira e paródia, a literatura é a possibilidade de exceder ficcionalmente o que foi pensado e escrito anteriormente. O Marquês de Sade aparece aqui. O Marquês de Sade, ele vai colocar, então, o homem numa existência sem limite. E é ele que vai dar o nome, então, ao sadismo, tá? O prazer pela dor do outro. Tá? Há alguns textos, realmente, do Sade, que você precisa tomar um fôlego e depois você volta a ler. Tá? Ele não é um autor que eu vou ler tranquilamente. Preciso tomar um fôlego, aí eu volto a ler. Quem quiser saber um pouco, eu indico um filme que hoje é disponível no Brasil. Quando eu fazia o mestrado, meu professor sempre falava desse filme, só que era a época da ditadura e ele era proibidíssimo no Brasil, não chegava. Mas hoje tem até DVD. É o filme Saló. 120 dias em Sodoma e Gomorra. É o seguinte, esse filme é do Pasolini, que é outro diretor maldito. Saló. Então, só um aviso, quem for assistir o filme, não coma nada antes de assistir. E porque depois não vai comer nada. Ele é baseado num livro do Marquês de Sade, chamado 120 Dias de Sodoma e Gomorra. O diretor é o Pasolini, que também era novo diretor maldito. Tá? O Pasolini foi assassinado, vamos lembrar. Foi assassinado, ele andava no mundo marginal em Roma. E foi assassinado. Ora, o que é que nos incomoda profundamente nesse filme? Justamente a relação sexo e poder. Isso que quando eu falo para vocês que 50 tons de cinza é uma besteirinha, porque embora lá o rapaz seja um sádico, a moça vai se submeter aos desejos dele, isso é colocado num único universo dele, o universo deles próprio, do casal. A questão aqui é uma questão de sexo e poder. E é isso que vai incomodar. Tá? Ele transpõe o filme, a história, para a época do Mussolini. E aí ele vai contar Saló, era o nome de uma cidadezinha próxima a Roma, que havia a ideia, o Mussolini queria transferir a capital para Saló. Eles tinham ali um castelo, essa é a história, né? A história ali no filme, em que eles captavam adolescentes nas ruas de Roma, levavam para o castelo e submetiam esses adolescentes às suas fantasias sexuais. Só que essas fantasias eram permeadas por quê? Relação sexo e poder. Tá? É uma cena em que os adolescentes aparecem amarrados em coleiras, nus, igual andando de quatro pelo chão como se fossem cachorros. Eles têm que subir uma escada.
os versos satânicos, então, de Salman Rushdie, que causou tanto escândalo devido ao seu uso de nomes e motivos sagrados no contexto de sátira e paródia. A literatura é a possibilidade de exceder, então, ficcionalmente, o que foi pensado e escrito anteriormente. Para qualquer coisa que parecesse fazer sentido, a literatura podia fazê-la sem sentido. Ir além dela, transformá-la de uma maneira que levantasse a questão da sua legitimidade e adequação. Esse é o poder da arte. Ela pode subverter o que ela bem entender. E na subversão, ela vai dar um novo sentido às coisas. Por isso que a arte ela deve ser desestruturadora. O livro que eu li, assisti, gostei, apenas isso, não serviu para nada. Porque a arte boa é que me inquieta. Aquela que me deixa pensando. Pô, mas por que é que aconteceu isso? Como é que isso se deu? Por que é dessa maneira e não de outra? E você vai remoendo. Essa é a grande arte. A arte é apaziguadora. Por isso que a cultura de massa, gente, que a gente fala assim, vamos falar mal do Paulo Coelho, do Dan Brown, né? Da mocinha lá dos vampiros italianos. Mas por quê? Porque aquilo é um bobajol. Aquilo é um negócio que ele é da moda, do momento, e some, desaparece. Qual a inquietação que trouxe? Qual a inquietação que o crepúsculo me traz? Nossa, os vampiros brilham no sol, que bonito. Ai, essa mocinha mais chata, o vampiro chupador de couve, gosta dela, some, Então, e aí? Nossa, ela tá pensando, ela vai virar vampira, não vai. O nenê dela é vampiro, não é. Isso é uma babaquice, sem tamanho. Olha, e é uma babaquice que não me faz pensar em outra coisa. Me faz perguntar, qual é o sentido da vida quando alguém brilha ao sol? A questão metafísica isso. Metafísico isso. Olha, então, Zeca, ele é uma distração. Eu li, me diverti, fechei, acabou. Tá? Agora, aquela arte que vai durar, ela te quieta. Então, quando eu assisto uma peça de Shakespeare, ela ainda me quieta. Eu ainda fico pensando, mas como é que se dão essas relações? O que é que isso ocorre? Olha, então, permanece a inquietação. Então, lembrem sempre disso. Se vocês gostaram muito, ficaram muito felizes com o que leram, tudo bem, ótimo, muito bom. Fecha, guarda e vai ler outra coisa. Tá? Por quê? A arte é a mobilização dos sentidos via inquietação. Tem que me inquietar. Agora eu assisti, pronto, acabou. Esqueço. Daqui um ano, 2, eu nem sei mais que história era essa. Ela não fez efeito. O sentido era raso. Tá? Então, a literatura é a atividade de uma elite cultural e é o que se chama, às vezes, de capital cultural. Aprender sobre literatura dá a você uma baliza na cultura que pode compensar de variadas maneiras, ajudando a se entrosar com pessoas de status social mais alto. Tem gente que acredita que seja isso. Bom, aqui é um problema que é assim. Olha, é evidente, vamos pensar, se ela é uma prática social, ela está atrelada a um status social. Como? Ela tem que ter um status social. Aí é o seguinte, é evidente que eu posso ter uma arte popular. Veja bem, gente, estamos falando em hierarquia. Não fala em hierarquia. Mas vamos pensar um cordel, por exemplo. Um cordel pode ser avaliado em termos de literatura? Ele pode. Só que o que ocorre? Quando você pega um cordel e você compara com o Shakespeare, com o Ciro, como é que eu vou lidar com essas coisas diferentes? Não é rebaixar, dizer, porque o cordel é feito por
alguém do povo, talalá, talalá. Não, não é isso. São complexidades distintas. Tá? Então, se a literatura é uma prática social, ela está mediada por aquilo que compreendemos que é um status social. Tá? Então, é claro que o que é o capital cultural? Capital cultural é um termo que o Bourdieu é um sociólogo, ele vai cunhar esse termo e vai dizer o seguinte: na nossa sociedade, há capital cultural que é rentável e há capital cultural que não é rentável. Vou explicar. Olha, todo mundo está aqui na universidade, tá? Dentro do espaço da universidade, qual é o capital cultural que vocês precisam para render? Não adianta nada só saber de vampiro vegetariano, de Dan Brown, de Paulo Coelho. Esse é o capital cultural não rentável na universidade. Porque ele não lhe dá base para você caminhar para o outro lado. Então, alguém que permanece lendo cultura de massa e acredita que com a cultura de massa ele vai conseguir alavancar uma carreira acadêmica, não vai. Porque na academia o capital cultural rentável é o capital aí socialmente aceito. Que é ler o quê? É ler os clássicos, é ler no âmbito da filosofia, é conhecer os clássicos. Não adianta dizer, mas eu conheço a filosofia popular. Não adianta. Como é que você busca uma carreira acadêmica e você decide, não, só vou ler cultura de massa, não quero ler jornal, não quero saber o que acontece no mundo, não vou discutir política, meu filho, está fazendo um fracasso. Entenderam o que é o capital cultural? O capital cultural é a formação cultural que vai me levar em determinado espaço a um patamar que eu desejo. Entenderam? Sempre briga muitas vezes com os alunos e pergunta assim, nos dá uma opção do texto. Gente, vocês leram o jornal? Não. Leram revista? Não. O que vocês leem? Nada. Então, como é que lê nada e do nada vai sair alguma coisa na universidade? Não vai sair nada. Entenderam? Então, essa é a ideia do capital cultural. Então, no espaço da universidade, há capital cultural que vai produzir alguma coisa e capital cultural que não produz nada. Não adianta ser um grande leitor de todos os best-sellers que saem aí. E falar, eu sou leitor. Mas é leitor do quê? Só da bobajada? Estou falando para não ler mais a bobagem. Pode ler. Vai ter que ler outras coisas também, senão não vai sair do lugar. Entenderam, gente? A ideia do capital cultural? Que é isso que o Bourdieu, então, vai dizer. Capital cultural, há lugar em que existe capital cultural rentável, não serve nada. Tá? Aquele espaço determinado. Tá? Então, mas a literatura não pode ser reduzida a essa função. Não é só isso. A essa função social conservadora. Dificilmente ela é a fornecedora de valores familiares, mas torna sedutores todos os tipos de crimes. Tá? Da revolta de Satã contra Deus, no Paraíso Perdido de Milton, ao assassinato de uma velha cometido por Raskolnikov no Crime e Castigo de Dostoiévski. Ela estimula a resistência aos valores capitalistas, as praticalidades dos ganhos e gastos. A literatura é o ruído da cultura, assim como sua informação. É uma força entrópica, assim como um capital cultural. É uma escrita que exige uma leitura e envolve os leitores dos problemas de sentido. Claro, toda vez... Qual que é a pergunta da interpretação? Logo nós vamos começar aqui. Qual é a pergunta que você tem que levar no gesto? Vocês estão lendo? Qual é o sentido desse texto? Essa pergunta. Essa pergunta, qual é o sentido? Não é o que o Paul quis dizer. Qual é o sentido
segue as convenções do romance, mas é também zombar dessas convenções. E além delas, a literatura é uma instituição que vive de expor e criticar seus próprios limites, de testar o que acontecerá se escrevemos de modo diferente. Assim, a literatura é ao mesmo tempo o nome do absolutamente convencional, prima ou sum. As virgens são belas, os cavaleiros são usados, e do absolutamente demolidor, em que os leitores têm que lutar para captar o sentido, como em sentenças como esta, tirada do Finnegan's Wake, de James Joyce. Olha lá, o Joyce era uma espécie de Guimarães Rosa da língua inglesa. Tá? O James Joyce é um irlandês que vai misturar, não, que mesmo o falante da língua inglesa tem muita dificuldade em ler James Joyce. Ele vai misturar, tá, o irlandês com o inglês. Então, quando você olha aí, eyes, within a space, area, wide, space, it was, around, ambos. O que quer dizer isso? A gente vai traduzir isso. Recentemente saíram 3 traduções do Ulisses do Joyce, em português. Uma delas, o tradutor levou 10 anos. 10 anos para traduzir. Tá? Esse, o Finnegan's Wake, eu conheço a tradução de uma parte só. O resto, sei lá, alguém está traduzindo há 20 anos, não sei. Tá? Então, como é que a gente lida com esse texto? É um texto que vai te obrigar a pensar o sentido. A questão que é a literatura surge, eu sugeri anteriormente, não porque as pessoas estão preocupadas com o fato que poderiam confundir o romance com a história, ou a mensagem do biscoito da sorte com o poema, mas porque os críticos e teóricos esperam, ao dizer que a literatura, promover o que consideram ser os métodos críticos mais pertinentes e descartar os métodos que negligenciam os aspectos mais básicos e distintivos da literatura. Olha, então, o método crítico, ele está atrelado ao conceito de literatura. Cada método, então. Por quê? Dependendo da forma como eu penso a literatura, é como o método vai me ensinar a literatura. Daqui a pouquinho nós vamos começar a ver o que é estrutural. Tá? Para poder ver como é que vão aplicar lá na Nigéria. Estão entendendo? Para que serve perguntar o que é literatura? Por quê? Dependendo da resposta, é o método que vai surgir. O método está ligado a como eu encaro. Isso é com a língua também, gente. Quem vai ser professor aqui da língua inglesa? Tem que perguntar qual é a concepção de língua que eu tenho para poder ensinar o outro. Quem vai dar aula de língua portuguesa? Tem que perguntar qual é a concepção de língua que eu tenho. Como é que eu vou ensinar? Dependendo da concepção, a gente tem que ensinar. Tá? Isso que o método nasce do conceito. Tem como? O método reduz, gente. O método é forte. O que serve o método? Quer dizer, eu vou encaixotar o objeto. Vou enquadrar o objeto. Para poder olhar para ele. Essa é a ideia. Tá? Todo método é
ler uma defesa de mestrado, doutorado, sempre aparece um chato na banca, começa, mas se você fizesse isso, aquilo, não é isso que eu queria fazer. Eu queria fazer isso. A primeira coisa é essa, eu enquadro o objeto. É isso. Tá? Está fora, não interessa. Logo para perceber isso, a unidade quadrigénea. Tá? Então, os métodos, tá? Que vão. Então, no contexto da teoria recente, a questão que é a literatura tem importância, porque a teoria ressalta a literalidade dos textos de todos os tipos. Refletir sobre a literalidade é manter diante de nós, como recurso de análise desses discursos, práticas de leitura das vida dos alunos da literatura. A suspensão da exigência de inteligibilidade imediata, a reflexão sobre as implicações dos meios de expressão e a atenção como sentido se faz e o prazer se produz. Ora, vamos dizer, se eu digo que a literalidade